Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Lucas e esse é meu grupo e hoje a gente vai falar para vocês um pouco a respeito do nosso projeto para a disciplina de Introdução à Ciência da Computação. E, bom, posteriormente também terá um quinto membro do grupo, que ele não vai aparecer agora, porque ele vai mostrar o funcionamento na prática do nosso projeto. Que já dando um spoilerzinho para vocês, é uma balança. Mas eu vou deixar os meus companheiros de grupo se apresentarem, beleza? Valeu! Bom dia, eu sou o Marcos e sou integrante do grupo e vou falar mais tarde para o vídeo sobre as mudanças que a gente teve no projeto e concluir a apresentação. Olá, bom dia, eu sou o André e eu vou falar sobre a construção do algoritmo e o diagrama esquemático de hardware. Bom dia, eu sou a Gabriela, vou falar um pouco sobre os desafios do processamento de dados. Agora então vamos passar para a apresentação de fato. Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, esse é o início do nosso projeto. A gente vai falar a respeito da nossa balança de IMC multifuncional. Por que ela é multifuncional? Porque além dela calcular o IMC do usuário, da pessoa que vai utilizar a balança, ela também retornará para o usuário algumas informações importantes, informações nutricionais a respeito dela. Por exemplo, a quantidade de líquido que ela deveria beber no dia para ser saudável em média. Bom, seguindo a apresentação aqui, essa parte são só explicitando os integrantes do grupo, que são o André, a Gabriela, o Henrique, que vai se apresentar mais tarde, eu e o Marcos. Bom, o que a gente pensou quando a gente começou a construir o nosso projeto? Quais fundamentos seriam importantes se a gente trabalhar para o projeto ser minimamente funcional? Bom, a gente tinha que pensar em uma forma de tornar prático a disseminação de um MC e dessas outras informações nutricionais. Então, não é como se a pessoa tivesse que, sei lá, no hospital sempre esperar ser atendido para poder só medir esse tipo de coisa. Então a gente pensou, o quão prático pode ser isso? E é claro, pensando dessa forma, a gente tentou otimizar a construção da nossa balança a partir desse conceito da praticidade e pensar também como que a gente poderia atenuar isso ao acompanhamento pediátrico do usuário. Então, por exemplo, se uma criança quiser usar a nossa balança, ela conseguiria usar de casa, por exemplo, e ainda ter as informações mínimas para poder realizar um acompanhamento pediátrico com um médico, é claro. O que retornaria para ela, levaria para o médico e já seria uma quantidade considerável de informações. E é claro, por último, mas não menos importante, a gente tentou pensar numa forma que isso tenha um custo-benefício viável. Não é um negócio que teria que ser exorbitantemente caro, entendeu? Bom, esse foi o começo do nosso projeto e agora eu vou passar a bola para a Gabriela para ela falar um pouco mais. Sobre os desafios do projeto, inicialmente os desafios eram conciliar o hardware e o software na plataforma Arduino, eficiência e a precisão em como a gente opera os dados e a gente usar os conhecimentos prévios do grupo para fazer o trabalho. Durante o projeto, teve alguns desafios novos, como traduzir o código da linguagem C para a linguagem Arduino, que é C++, aperfeiçoar o código da maneira que ele ficasse o mais preciso possível, a lembrar os sensores de carga, por exemplo, porque é difícil. Inicialmente a gente achava que ia precisar de um, a gente depois trocou para 4. E a implementação das ferramentas que a gente já tinha selecionado posteriormente, sabe, como display. A gente também teve que superar a montagem da parte física da balança, para que tudo corresse bem, terminar o trabalho dentro do prazo possível. Eu vou dar uma introdução sobre a nossa construção dos algoritmos. E, bom, primeiramente, o programa ele foi esboçado em linguagem C. E para isso a gente utilizou variáveis de entrada para coletar os dados do usuário. E, posteriormente, ele foi implementado a C++, que seria a linguagem do Arduino, justamente para obter essa compatibilidade aí com
uma plataforma. Então, foram 4 variáveis de entrada para ser possível realizar os cálculos. As mudanças no projeto, inicialmente a gente tinha planejado usar apenas um sensor de carga, mas devido à questão de equilíbrio e também para aumentar a quantidade de massa que a gente poderia medir, a gente optou por colocar 4 sensores de carga e, como a gente tinha falado no início, a gente queria colocar um display OLED para que as saídas do código fossem nesse display. Porém, teve um mau funcionamento no display e comprar outro display demandaria mais dinheiro, que varia deixando o projeto mais caro. Então a gente optou por substituir, em vez do display OLED, passaria a sair no serial do Arduino, as saídas do arquivo. Para concluir nossa apresentação, no todo o trabalho foi produtivo, porque a gente se desafiou a fazer algo novo, que era integrar hardware com software, e criar um projeto que seria essa balança do IMC. E a gente, durante o projeto, tinha que acreditar que ia dar certo. A gente trouxe resultados positivos, que nosso projeto funcionando, medindo e voltando as saídas da maneira correta, que será mostrado na prática pelo Henrique. Prazer, meu nome é Henrique e eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a parte técnica. Primeiramente, o nosso trabalho foi feito em conjunto pelo Replit, né? E falando um pouquinho mais sobre o software, detalhadamente sobre a entrada e a saída. A entrada é feita pelo teclado e pelos módulos, né? Então o usuário teria que digitar no monitor serial do computador a sua idade, o seu sexo e o estilo de vida, que terá mais detalhes mais pra frente, que eu vou mostrar a utilização prática da balança. Falando um pouquinho mais sobre os outputs da balança, a balança consegue fornecer o IMC comparado com a média da OMS, então dizer se o usuário está obeso ou está com IMC normal. Também é capaz de mostrar a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias necessárias diariamente para o usuário manter as suas funções vitais, a quantidade de calorias recomendadas a serem ingeridas, que são para todas as funções essenciais e não essenciais, para manter um estilo de vida saudável, que variam com o estilo de vida do usuário. Então quem faz mais exercício físico ou faz menos necessita de mais ou menos ingestão calórica, e a quantidade de água recomendada a ser ingerida por dia. Então, falando um pouquinho mais sobre o hardware agora, primeiramente na base da balança a gente colocou 4 sensores de carga, células de carga que se chamam, em conjunto com o HX711, que é um amplificador operacional que transforma o sinal analógico em digital para o Arduino interpretar. E essa configuração dos 4 células de carga com o amplificador operacional forma uma ponte de Wheatstone que é capaz de modificar a entrada e a saída do próprio amplificador operacional, porque às vezes a pessoa pode se posicionar um pouco mais em cada célula de carga, né? E teria que tirar uma média desse sinal. Então é esse o papel da ponte. Aí saindo da base, que a base é feita de madeira, né? Então saindo da base, os dados vão para o Arduino, que está armazenado numa caixa de madeira, que é um Arduino Mega, que nós optamos pelo Arduino Mega por causa da memória, que antes a gente estava utilizando o Arduino Uno, só que faltou memória para conseguir fazer o upload do código primeiro. Então o Mega tem 256 KB de memória flash, enquanto o Uno tem 32. Então o Mega foi a melhor opção. Temos a protoboard de 830 pinos para fazer a prototipagem dos fios e de alguns outros módulos. Também temos o buzzer, que vai indicar para o usuário quando subir e quando descer da balança, né? Subindo a partir da caixa, temos um cano com o sensor ultrassônico no topo, que o sensor ultrassônico ele é capaz de enviar uma onda ultrassônica, e a diferença de tempo entre o envio e o retorno da onda pela reflexão vai indicar a distância medida, né? Então é assim que a gente consegue aferir a altura do usuário. Além disso, temos o laser, que o laser serve para
ajudar o usuário a se posicionar certo debaixo do sensor, porque é difícil de ter referência, né? E um LED de 12 volts. E falando um pouquinho mais sobre o próprio código, foi necessário 2 bibliotecas no nosso, que é o ultrasonic.h, que consegue interpretar o sinal do sensor ultrassônico, e o HX711, né, que consegue interpretar o sinal do amplificador operacional. Uma outra característica do nosso software foi a necessidade de prender o código em cascata dentro de whiles e ifs, porque a operação do código no Arduino é diferente da operação de um código num compilador de C comum. Então ele simplesmente ignorava as nossas funções serial.read, né, que leem a inserção dos dados do usuário. E é isso, eu acho que no geral a nossa balança conseguiu virar um produto muito versátil, útil e econômico comparado com os produtos do mercado. E eu acho que pode ser uma ajuda muito boa no dia a dia de qualquer usuário, certo? Então agora eu vou mostrar a balança de uma forma mais funcional. Então na tela vai ter eu subindo na balança para mostrar como que seria a utilização de um usuário no dia a dia e um monitor serial. Então em tempo real a gente vai ser capaz de acompanhar como que a execução do código é feita enquanto o usuário estaria utilizando a balança. Então o primeiro passo seria o usuário abrir um monitor serial. Aí começam as mensagens. O monitor pede para você inserir sua idade, o seu sexo. Então, em seguida, a balança dá a mensagem para você subir para dar início às medidas. Nesse momento apita o buzzer. A balança demora um pouco mais para medir, porque são tiradas as médias entre as medidas de altura e de massa para a gente diluir o erro. Em seguida o buzzer toca de novo e o usuário desce da balança e volta para o computador. Aparece a massa, a altura e se inicia o cálculo do IMC. Nesse caso o usuário está com o peso ideal em relação ao OMS. 2,42 litros de água por dia é o recomendado. Aparece a taxa metabólica basal. Em seguida, o usuário tem que colocar um número de 1 a 3, condizendo com o seu estilo de vida. No meu caso é 1. Aí é calculada a ingestão calórica diária. E pronto.